Muito prazer estar aqui discutindo temas tão relevantes para a humanidade. Bom, eu sou Emanuele, eu sou professora e pesquisadora na Universidade Federal de Viçosa e também diretora científica da RENABio, que é a Rede Nacional de Biomassa para Energia. E, como já foi apresentado, eu vou falar sobre biomassa florestal como alternativa renovável na produção de energia no Brasil. Bom, o que seria a biomassa florestal? Estou aqui no meio de tanta gente da energia solar, e a biomassa florestal nada mais é do que pode ser considerada como os painéis solares naturais. Ou seja, as folhas da biomassa, elas convertem a energia do sol, através da fotossíntese, em energia química potencial, que é armazenada nas suas moléculas, como, por exemplo, de celulose, moléculas de lignina. E, então, a biomassa ela pode ser considerada como uma fonte potencial de energia. Potencial porque se refere a uma possibilidade, ou seja, você precisa de um gatilho ou de uma ação para que essa energia que está nas moléculas, essa energia química, seja liberada. Então, para que a gente consiga utilizar a biomassa para a geração de energia elétrica ou energia térmica, precisamos utilizar vários dispositivos, que geralmente esses dispositivos eles operam em um ciclo termodinâmico, existem vários ciclos termodinâmicos que podem ser aplicados para essa finalidade, e o mais comum deles é o ciclo de Rankine. E de uma forma bem simplificada, as principais etapas do ciclo de Rankine consistem em utilizar uma caldeira, onde a biomassa é queimada nessa caldeira e onde se gera vapor com alto conteúdo energético. E esse vapor ele é convertido em uma turbina em... Está dando interferência aqui. Esse vapor é convertido em uma turbina em energia mecânica de eixo, energia rotacional. E essa energia rotacional, de mecânica, no gerador, ela é convertida em energia elétrica. Então, por que a biomassa florestal seria uma alternativa renovável na produção de energia no Brasil? Bom, em 2015, no Acordo de Paris, o Brasil assumiu um compromisso de atingir objetivos globais para a redução dos gases de efeito estufa. E o país assumiu uma meta de reduzir para 43% em 2030 esses gases de redução do efeito estufa. E, diante das medidas apontadas para atingir esses objetivos, a gente pode citar, por exemplo, no setor elétrico, que seria o aumento do uso doméstico de fontes de energias não fósseis, Ou seja, você estaria ampliando ali na matriz energética as fontes de energias renováveis, para até 23% em 2030. Isso excluindo a energia hidrelétrica. E também o outro objetivo para atingir esse acordo assumido pelo Brasil em Paris, no Acordo de Paris, seria restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Então, nesse contexto, foi visualizada uma oportunidade de convergir essas duas medidas, que seria a utilização de biomassa dedicada para fins energéticos. Ou seja, a utilização de plantios florestais exclusivamente para a produção de energia elétrica. E a biomassa florestal, além de possuir baixo impacto na geração dos gases de efeito estufa, vislumbra-se a criação de um mercado capaz de absorver essa necessidade de restauração de áreas, E o Brasil é líder mundial em produtividade da madeira. E é um dos principais produtores, maiores produtores de celulose, de papel e de painéis da madeira. E é destaque internacional no setor florestal. E também possui grandes quantidades de plantações de gênero tanto de eucaliptos, tanto de pinos, que são as duas espécies florestais mais utilizadas no Brasil. E o eucalipto é mais utilizado, ele é destaque principalmente na utilização de áreas reflorestadas, porque o eucalipto ele possui um crescimento muito rápido, ele possui uma adaptação muito boa a diferentes sítios com condições edafoclimáticas, e o eucalipto também ele possui um excelente incremento tecnológico, permitindo a sua utilização para diversos fins.
E o pinus também é muito utilizado, principalmente nos processamentos mecânicos, em serrarias, em aglomerados e também em painéis. O gênero de eucaliptos e pinos, eles atingiram alta produtividade, principalmente devido aos estudos, né, de melhoramento genético, em que você obteve clones com alta produtividade e que são tolerantes a diversas condições de clima, de solo e de temperatura também. E nesse diagrama, a gente pode visualizar como que é o uso atualmente da biomassa florestal do Brasil. E a gente pode ver que, principalmente, a biomassa florestal é utilizada para uso industrial e também para a produção de carvão vegetal, pois o Brasil é um dos maiores produtores de carvão vegetal do mundo. E apenas 6% é utilizado, é destinado à energia elétrica. Bom, e nesse contexto de prospecção do uso da biomassa florestal para fins energéticos, um dos primeiros estudos a se analisar seria a estimativa de áreas disponíveis para plantio, obviamente, e aí o Instituto de Energia e Meio Ambiente realizou esse estudo de estimativa de disponibilidade de áreas. E então, a conclusão foi que a área potencial estimada foi em 43 milhões de hectares, excluindo as áreas registradas como reserva legal, que corresponde a mais de 5 vezes a área atual de florestas e a 5% do território nacional. Ou seja, é muito potencial em termos de extensão territorial. E nessa figura aqui do lado, a gente pode ver... Opa, voltei aqui. E nessa figura aqui do lado, a gente pode ver a distribuição dessas áreas potenciais de utilização para plantios florestais. E aqui, então, onde que está a biomassa na matriz energética, né? Onde estamos na fila do pão. Então, aqui está a oferta interna de energia elétrica por fonte, e a biomassa corresponde a 8% da matriz elétrica brasileira. Então, majoritariamente, desses 8%, é principalmente a cana-de-açúcar. E o restante, uns 30%, seriam os resíduos florestais e os resíduos de biomassa dedicados, plantios florestais. E aí, nos benefícios, né, no que tange os benefícios ambientais, sociais e econômicos da biomassa florestal, um dos principais, seria a redução de gases de efeito estufa. E foi provado, né, em vários estudos científicos, né, que a produção intensiva de biomassa dedicada para a geração de energia elétrica, ela poderia gerar um massivo florestal equivalente a um estoque de carbono que corresponde a mais de 17 vezes as emissões do Sistema Interligado Nacional. E evitaria as emissões também de 8,3 megatoneladas de CO2 equivalentes em 2030, ou seja, as medidas que foram acordadas no Brasil no Acordo de Paris seriam plenamente atendidas com a utilização dessa fonte energética na matriz elétrica. E em geração de empregos, né, a biomassa florestal, ela tem um potencial de geração muito maior do que as outras fontes, né? Porque a gente tem um emprego ali, principalmente gerado no campo, porque você requer um plantio florestal em zonas rurais, e tanto na parte de produção e tanto na parte de operação da planta, então gera-se mais empregos comparados com as outras fontes. E principalmente empregos nas zonas rurais e zonas interioranas, né, favorecendo o desenvolvimento econômico dessas regiões. Aproveitamento de resíduos e subprodutos florestais seria um outro benefício da utilização dessa fonte energética. E aqui eu trouxe como exemplo, esse fluxograma é da Eldorado. Eldorado é uma fábrica de papel e celulose. E aqui a gente pode ver que da biomassa florestal deles, apenas 58,3% seria utilizado para a produção de celulose. E o restante, como vocês podem ver dessa distribuição ali, seriam todos desperdiçados. Mas ok, a folha, o galho, a casca, isso é legal deixar no ambiente, porque isso é importante para a saúde do solo, é matéria orgânica, além de melhorar a fertilidade do solo, favorecer a umidade do solo, melhora a atividade microbiológica. Então, é interessante deixar esses resíduos no solo.
Mas, porém, a raiz, que seria esse 14,3%, ela representa um problema para essas empresas que plantam, né, tem plantios florestais. Principalmente quando eles precisam manejar a área, essa raiz representa um problema. Então, com essa motivação de aumentar, expandir, né, as fontes renováveis, incrementar valor ao ativo florestal, reaproveitar resíduos outrora descartados, eles implementaram na fábrica de papel e celulose uma usina termoelétrica movida à raiz, que seria esses 14,3% aí. Então, eles retiram essa raiz, processam ela e queimam e geram energia elétrica, que, se não me engano, tem o potencial de abastecer 300 mil casas. Então, é bem significativo. E para comparar os benefícios da biomassa florestal com outras fontes, utilizamos principalmente indicadores que representam os impactos socioambientais. E aí, nessa tabela aí, a gente tem o valor médio e a intensidade relativa dos indicadores que representam os principais impactos socioambientais das biomassas, que são utilizadas para geração de energia elétrica. Então, a gente pode ver que a biomassa dedicada, ela possui um potencial muito maior comparado às outras fontes, na redução dos gases de efeito estufa, na geração de empregos, como eu já falei, e na recuperação de áreas, pois esses plantios podem ser utilizados para a recuperação de áreas. Porém, o impacto negativo, que seria bem atenuante na biomassa dedicada, seria o consumo de água. Você requer muita água no ciclo termodinâmico para produzir energia elétrica, porque a produção de energia elétrica a partir de biomassa, ela não é tão eficiente quanto as outras fontes. Então, o consumo de água é maior. E a geração de materiais particulados também, que é bem significativa. Mas isso pode ser resolvido com a utilização de tecnologia capaz de atenuar esses poluentes, né, que seria o MP10 e o MP2.5. E agora, falando de negócio, né, de business, dinheiro, quais seriam as oportunidades que a biomassa florestal poderia promover na sociedade? Então, nesse contexto, pode ser vislumbrado dois tipos de negócios, né? Seria o investimento integrado, que seriam aquelas empresas que tanto produzem a biomassa florestal, que fazem os plantios e que tanto geram energia elétrica, seria o investimento integrado, e um outro tipo de modelo de negócio seria o investimento em geração, em que as empresas apenas gerariam a energia elétrica e comprariam a biomassa florestal de um fornecedor externo. E aí, se a gente fizer uma revisão bibliográfica, principalmente internacional, a gente pode perceber que o principal modelo de negócio implementado mundialmente é o investimento em geração, em que as usinas termoelétricas apenas geram essa energia. E fizeram um estudo também na Energy Outlook sobre as perspectivas de investimentos em energia renovável no Brasil nos próximos anos. Então, olha só, energia solar ganhando com 52%, energia da biomassa em segundo lugar, em 23,5%, e energia eólica. Sobre os desafios, principalmente o primeiro desafio mais atenuante seria a carência de investimentos, incentivos públicos aplicados na pesquisa e produção, alto custo de produção da biomassa atrelado ao baixo retorno econômico, e infraestrutura logística de escoamento de produção e integração da cadeia produtiva. Então, desafios que ainda precisam ser superados. E aí, como principal conclusão, a gente sabe que a biomassa florestal tem muito potencial no Brasil, principalmente pela extensão territorial, pelo clima favorável, pelo solo favorável, mas ainda precisamos superar esses desafios de tecnologia, de manejo e também toda essa criação de políticas públicas, investimentos tanto públicos, tanto privados e programas de incentivos, para que só então a biomassa pode ser considerada rentável e realidade no Brasil. Muito obrigada.